Então, eu queria desejar boa noite a todos, dizer que estou muito honrado em estar aqui nesse webinar com todos vocês, da Associação Latino-Americana de Perfusão. Queria saudar a presidente, a Lilene Pérez Alemã, a vice-presidente, a Flávia Cristina Gomes Alves, que vai participar como moderadora nessa webinar. E também saúdo e cumprimento a todos os que estão participando, professores Fiorelli, a Maiara e o Dr. Orival, e dizer que eu vou falar em português conforme a orientação, mas me gostaria fazer um saludo especial a todos os colegas de Latinoamérica. E eu vou compartilhar a minha tela para que nós possamos ver a apresentação. Também eu queria agradecer o suporte que a companhia Nipro e na presença do Bruno tiveram nesse webinar. Então, tá bem. Bom, a ideia é que eu fale uns 15 minutos sobre a experiência do INCOR em tromboendarterectomia pulmonar. O embolismo pulmonar é uma doença que, após um episódio de tromboembolismo agudo, que é uma ocorrência muito frequente, em 85 a 90% dos casos, os trombos se dissolvem ou espontaneamente ou por drogas farmacológicas. Em 10 a 15%, essa lise não ocorre, o trombo se organiza e pode aderir à parede do vaso, passando da fase aguda para a fase crônica. De 1 a 5% dos casos, os pacientes evoluem com hipertensão pulmonar importante, dispneia, de difícil controle e sinais de insuficiência cardíaca direita, caracterizando o que se chama de cor pulmonar. Esse é um exemplo de uma artéria pulmonar que foi cortada, seccionada longitudinalmente e se observa a presença de um trombo ocluindo esse vaso arterial pulmonar e um outro ocluindo esse e aqui também. O que se observa é que a cor do trombo ela é um pouco diferente. Esse parece um pouco mais agudo e esse já é um trombo subagudo, caminhando para a cronificação. A sua cor se torna mais clara e ele passa a aderir firmemente ao interior da artéria pulmonar. Essa é mais ou menos a fisiopatologia do processo. Os trombos eles são vermelhos e progressivamente eles se cronificam, tendo uma cor mais clara e aderindo firmemente à parede vascular. O que chama a atenção é que estes vasos que estão ocluídos pelo trombo se tornam mais finos, ao passo que estes outros vasos que estão livres têm um aumento no seu diâmetro, porque o sangue que viria para cá e para cá passa agora a se encaminhar para essas outras regiões. Ou seja, existem regiões que ficam hiperperfundidas e existem regiões que ficam hipoperfundidas. A base para o tratamento dessa doença é a remoção cirúrgica dos trombos, uma vez que eles estão aderidos firmemente e nós não temos como dissolvê-los ou fazer lise desses trombos. A ideia é que se busque a diminuição da pressão arterial pulmonar e a manutenção dos níveis pressóricos baixos na artéria pulmonar. Esse é um trabalho que demonstrou claramente a sobrevida de pacientes que foram submetidos à operação e de pacientes que não foram submetidos à operação. A diferença é muito grande de sobrevida de um grupo para o outro, demonstrando a importância da operação nessa situação. Os guidelines, eles demonstram a necessidade da operação e ela é considerada como classe 1 nesse grupo de terapêutica e com nível de evidência C. Da mesma maneira, nós podemos avaliar aqui os pacientes que são considerados de risco mais baixo e aqueles que têm risco mais alto, e em função da história dos exames, da comorbidade e outras alterações. Os princípios técnicos da operação é abordar o paciente por uma esternotomia mediana e fazer a ressecção dos trombos dos dois lados, tanto à direita como à esquerda, porque com muita frequência os trombos são bilaterais.
é necessário utilizar circulação extracorpórea, com hipotermia profunda e parada circulatória total de alguns minutos, intercaladas com períodos de recuperação. Já se tentou outras formas de tratamento, que não o emprego da circulação extracorpórea, que não a hipotermia profunda, e isto não apresentou bom resultado, em função de que os trombos não eram retirados de forma apropriada. A tromboendarterectomia precisa ser feita no plano da camada média, e mais ou menos isso que eu vou tentar explicar a vocês. Se nós entrarmos pela artéria pulmonar, este é o plano correto. Aqui em amarelo nós temos o trombo organizado, em cor cinza, gris, nós temos a íntima, em cor rosa ou pink nós temos a camada média, e o que se precisa fazer é retirar o trombo, a íntima e parte mais interna e mais delgada da camada média, permanecendo para o paciente a parte mais espessa da camada média e adventícia. Esta é, na verdade, uma tromboendarterectomia. Não é uma trombectomia, é um trombo com parte da camada interna da artéria pulmonar. Existem detalhes técnicos, onde se considera que o ideal é fazer uma colocação das cânulas para drenagem venosa de maneira cruzada. Então, isso facilita um pouco a manipulação no campo operatório. A cânula arterial é colocada na porção final da artéria da aorta, próximo do tronco braquiocefálico, e é feita uma drenagem de cavidades esquerdas através do átrio esquerdo. Da mesma maneira, é feita uma abertura na artéria pulmonar e ela é continuamente aspirada, o sangue do seu interior. São utilizados alguns equipamentos, como pinças apropriadas, para que se possa buscar a retirada do trombo. E o mais importante é esse pequeno dispositivo, é como um aspirador, cuja ponta ela é romba e permite a dissecção e a aspiração ao mesmo tempo. Eu vou mostrar um vídeo onde se pode tentar entender melhor como é feita essa operação. Então, aqui a artéria pulmonar está sendo aberta longitudinalmente, o paciente está em circulação extracorpórea e parada circulatória total. O trombo é apreendido pela pinça ou por esse fórceps e é puxado, tracionado de maneira retrógrada. E com aquele aspirador, nós vamos dissecando no plano da endartéria o trombo da artéria pulmonar. Este é uma projeção do trombo dentro deste ramo. Aqui existe outro e ali outro. Se vocês se fixarem aqui, vocês vão ver que através da tração retrógrada e da dissecção, este ramo arterial vai ficar completamente livre, ou seja, ele era totalmente obstruído por esse trombo e a partir de agora ele fica livre. Vocês estão vendo? O trombo sai completamente, deixando a artéria pulmonar livre para que o sangue possa voltar a fluir no seu interior. Isso é feito em todos os ramos arteriais que estão obstruídos. Então, isso vai sendo feito progressivamente, de maneira lenta, mas de maneira contínua, até que se possa retirar todos os trombos. Se vocês observam, o aspirador é importante, porque mesmo em parada circulatória total, há um resquício, um resto de sangue, e que se não aspirar este sangue, fica difícil de entender e visualizar. Uma vez feita toda a dissecção, o trombo é totalmente retirado. Vocês podem ver que ele tem um tamanho, muitas vezes, muito grande e ele tem uma consistência firme e uma cor amarelada. Então, está aqui o trombo com as suas ramificações que estavam dentro dos ramos da artéria pulmonar. Então, aqui os vários ramos arteriais pulmonares que foram desobstruídos. É uma desobstrução mecânica e o aspecto, muitas vezes, é um aspecto normal da artéria pulmonar. Ela apenas estava obstruída por um trombo crônico organizado. O paciente é reaquecido
da sua hipotermia profunda, é feito o fechamento da artéria pulmonar e está terminada a operação. Esses são alguns trombos que foram retirados, vocês podem ver que eles são ramificados, existem ramos lobares, ramos segmentares, às vezes ramos subsegmentares, e o que se consegue observar é que o aspecto dos trombos pode variar, não é? E existem trombos que são bilaterais, é difícil entender como um paciente nesta condição consegue ter uma perfusão pulmonar adequada, uma vez que os trombos ocluíam os dois pulmões. Aqui, da mesma maneira, esse é o trombo de um só dos pulmões e vocês podem observar o aspecto das ramificações. As classificações para tentar identificar e diferenciar os trombos, elas compreendem 4 tipos de trombo. Os trombos do tipo 1, ou a nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Já se consegue ver pela imagem que os trombos do tipo 1 são aqueles trombos mais centrais, estão nas porções iniciais da artéria pulmonar. São mais calibrosos, são maiores, e à medida que nós vamos caminhando para a porção mais distal da artéria pulmonar, à medida que nós avançamos na artéria pulmonar, os trombos se tornam um pouco mais delgados, até que o trombo do tipo 3 são os ramos subsegmentares, e os ramos do tipo 4 são subsegmentares, né? Obstruções muito distais. Obviamente que a operação ela é mais favorável quando nós atuamos e retiramos trombos do tipo 1 e 2, nível 1 e 2. À medida que nós vamos avançando para retirar trombos mais distais, a operação se torna mais difícil, mais trabalhosa, de maior risco e mais delicada. De qualquer maneira, esses são os casos onde existe a maior parte dos pacientes. Nível da artéria principal, lobar, obstrução segmentar. E são casos de razoável exceção e para grupos muito treinados operar os ramos subsegmentares. Então aqui se pode observar os tipos de trombo, né? Se são operáveis ou não, como eu disse para vocês, a operação ela recai principalmente sobre os tipos 1, 2 e 3 e para os tipos 4 são indicações de exceção. Se consegue observar aqui que a mortalidade desta operação ela foi melhorando com o passar do tempo. Ela foi progressivamente se tornando uma operação de risco mais baixo. Apesar de ser uma grande operação, utilizar a circulação extracorpórea, hipotermia profunda, os resultados foram melhorando. E aqui estão vários autores da literatura demonstrando a redução da mortalidade hospitalar, que antes era de 20%, 25%, veio para 20%, para 15%, para 10%. Existem serviços como esse serviço que é o de San Diego, coordenado pelo Dr. Madani, que tem uma mortalidade muito baixa e uma perspectiva para 5 e 10 anos muito boa de sobrevida e de qualidade de vida desses pacientes. Um dado interessante é que esta operação, na década de 80, ela era realizada praticamente em um só centro no mundo, na Califórnia, em San Diego, o Dr. Stuart Jamieson. Com o tempo, o centro de San Diego foi disseminando esse conhecimento para 3, 4 centros, que foram para 6, 7, 8 centros no início dos anos 2000 e atualmente, a partir de 2015, 2014, vários centros se envolveram nesse tipo de cirurgia. E foram criadas algumas associações, a International CTEP Association e a US e o registro americano, para poder congregar esses pacientes e ter um conhecimento melhor desta operação. Aqui o panorama em 2006, nós observamos que haviam poucos serviços no mundo. O Dr. Jamieson de San Diego era o mais destacado, o Dr. Dartevelli da França tinha pouco mais de 270 doentes, Dr. Darmini da Itália,
doutorando do Japão, e nós, aqui no Brasil, em São Paulo, tínhamos quase 100 doentes operados dessa afecção. Em 2014, se estimou que vários outros centros no mundo passaram a realizar esta operação. Então, além de San Diego, da Inglaterra e França, que eram serviços que operavam entre 2 a 3 pacientes por milhão de habitantes, outros centros passaram a operar de 1 a 2 pacientes por milhão de habitantes, e outros, como nós aqui no Brasil, a Argentina, na América Latina, em 2014, operavam menos do que um caso de tromboendarterectomia pulmonar por milhão de população. Mas se vocês observaram aquele slide que eu mostrei em 89, onde só havia esse centro, e agora em 2014, onde haviam vários outros centros já realizando essa operação, mostra que esse conhecimento aumentou e essa operação passou a ser cada vez mais realizada. O Dr. Madani chefia o grupo mais destacado aonde se realiza essa operação, mas outros cirurgiões também são importantes, como o Dr. Jenkins, da Inglaterra, que tem um dos maiores centros onde se realiza essa operação, Dr. Maia, da Alemanha, e Dr. Dartevelli, da França. Nós, na nossa instituição, observamos um grande crescimento do número destas operações que passaram a ser realizadas. Se nós olharmos na década de 80, nós realizamos 4 casos. Daí, na primeira metade dos anos 90, 10. Na segunda metade, 29. Na primeira metade dos anos de 2000 a 2004, 33. De 2010 a 2014, 48. De 2015 a 19, 139 casos. Ou seja, nós observamos nesses últimos anos um crescimento praticamente geométrico destas operações. Entre agosto de 2018 e agosto de 2019, portanto, no período de um ano, nós operamos 30 casos. A idade média foi de 45 anos, a pressão da artéria pulmonar de 45, o tempo de circulação extracorpórea foi de 260 minutos, o tempo de parada foi de 42 minutos, provavelmente 2 paradas de 21 minutos, e a mortalidade foi de 3%. Nós tivemos muita dificuldade com a mortalidade. Nós tínhamos uma mortalidade inicial de 20%, depois de 15%, de 13%, de 11%, voltou para 15%, ficou em 13%. E só mais recentemente, com protocolos que o Dr. Orival vai apresentar e cuidados de circulação extracorpórea que a perfusionista Maiara vai apresentar aos senhores, vocês podem observar, ver que esta mortalidade reduziu em função destas medidas que foram tomadas e desses cuidados relacionados ao processo de realização da tromboendarterectomia. Eu diria que neste período mais recente, a mortalidade intra-hospitalar caiu de 12% para 3%. Nós tivemos um óbito em 30 casos, passamos a operar casos onde o trombo era mais distal. Então, a incidência do tipo 3 aumentou nos casos mais recentes. E isso é mais ou menos lógico. À medida que o centro vai ganhando experiência, ele vai progressivamente avançando na dificuldade e nos casos mais delicados. Houve declínio da resistência vascular em todos os grupos, independentemente do nível aonde estavam os trombos, mais proximais ou mais distais, e houve diminuição da pressão na artéria pulmonar. O que nós observamos é que nesses últimos anos nós passamos a trabalhar com a criação de banco de dados da tromboendarterectomia pulmonar do INCOR, da fase pré-cirúrgica, da fase cirúrgica e da fase pós-cirúrgica, onde nós coletamos dados clínicos, laboratoriais, exames de diagnóstico por imagem, dados intraoperatórios e dados de morbimortalidade e dados de pós-operatório. Dr. Orival e doutora Paula ajudaram muito nesse tipo de atuação. E aqui nós vemos, através do REDCap, a realização do nosso protocolo e nossa ficha de inclusão de dados, aonde todos os detalhes da operação passaram a ser inseridos. Nós tivemos a oportunidade
de frequentar o serviço do Dr. Madani. E aqui está o Dr. Orival, que vai falar para vocês na sequência, visitando esse serviço. Essa é a nossa anestesiologista, doutora Filomena Galas, e aqui o Dr. Orival com o Dr. Madani. O Dr. Madani sucedeu ao Dr. Stuart Jameson na chefia do serviço de San Diego, do grupo de San Diego. Aqui estão os protocolos, eu não vou entrar em detalhes, mas a rotina de pacientes com hipertensão quando interna, a rotina da alta dos pacientes, a evolução do pós-operatório, materiais descartáveis utilizados na montagem do circuito, protocolo de tromboendarterectomia pulmonar no INCOR, montagem do circuito e priming, ou seja, tudo isso passou a ser cuidadosamente elaborado. Hoje nós temos um conjunto de protocolos e de rotinas que nos mostrou claramente que são fundamentais para que nós tivéssemos podido avançar e melhorar os nossos resultados. Enquanto nós nos preocupávamos apenas em realizar a operação de forma correta, os resultados não melhoraram. E eles passaram a melhorar claramente quando nós observamos que havia a necessidade de uma rotina e de protocolos para orientar o pré e o pós-operatório além do intraoperatório. E no intraoperatório, a valorização da circulação extracorpórea e da perfusão nesta condição. Nós tivemos a oportunidade de realizar alguns simpósios a esse respeito aqui no Brasil. O Dr. Jenkins, da Inglaterra, esteve aqui conosco, participou de operações e falou no nosso simpósio em 2016. 2 anos depois, o Dr. Madani esteve aqui conosco, participou de operações e também, da mesma forma, falou no nosso simpósio. E agora, em 2020, nós vamos ter um simpósio remoto, sem presença física, mas um simpósio onde pessoas do Japão e da Alemanha vão estar conosco falando. Existem alguns dados hoje na literatura que tentam caracterizar o que é um centro especializado, não é? Ele precisa ter uma experiência extensiva em cirurgia cardiotorácica, ele precisa ter excelentes serviços de cirurgia e cardíaca e pulmonar, ele precisa ter ênfase sobre a hipertensão pulmonar, precisa ter a possibilidade de diagnóstico por imagem muito avançada e ter um time mesmo onde estão incluídos cirurgiões, radiologistas, anestesistas, intensivistas, enfermeiros, perfusionistas, de tal forma que este grupo possa atender esse paciente de uma forma integrada. E não apenas o cirurgião é competente ou a perfusionista é competente. Há a necessidade de que as rotinas estejam absolutamente sistematizadas e que o conjunto das pessoas possa trabalhar de forma integrada. Os critérios para você considerar um serviço como de excelência, o nível de expertise dos serviços, eles são ter uma mortalidade baixa, como a possibilidade de considerar que o seu serviço é experto, para o nível 1 de expertise. Ter uma mortalidade baixa, realizar mais de 50 procedimentos por ano para atingir o nível 2. E ter uma mortalidade baixa, menos de 5%, mais de 50 procedimentos por ano, e ser capaz de realizar endarterectomias bem distais, não é? E, se houver necessidade, angioplastia por balão e terapia medicamentosa para alcançar o nível 3. Nós, nesse momento, temos a possibilidade de realizar casos com menos de 5% de mortalidade. Nós somos capazes de realizar e realizamos de rotina tromboendarterectomias mais distais, angioplastia por balão e terapia medicamentosa, e estamos buscando realizar mais de 50 procedimentos por ano. Esse ano, infelizmente, isso não foi possível por causa da pandemia, mas provavelmente o ano que vem, ou 2022, nós vamos conseguir cumprir esse quesito, uma vez que nós, aqui no nosso serviço do INCOR,
já cumprimos esses outros 2 quesitos. Apenas para demonstrar como isso avançou, em 83 foi realizado o primeiro caso de tromboendarterectomia pulmonar aqui no nosso hospital. Quem realizou foi o professor Delmon Bittencourt, e esse foi o espécime que ele retirou naquela operação, mas era uma operação que não tinha a sistematização que tem hoje. E esse é o nosso grupo que foi progressivamente crescendo. Primeiro éramos eu e o Dr. Mário Terra, filho, o Dr. Orival se incorporou, a doutoranda Paula se incorporou, e a partir de agora nós temos um grupo bem maior de pessoas muito mais experientes, que incluem anestesiologistas, perfusionistas, enfermeiros, radiologistas, clínicos e cirurgiões. Então, isso está progressivamente avançando, e esse é o nosso grupo de pessoas: cirurgiões, anestesistas, intensivistas, perfusão, pneumologistas, fisioterapeutas, intervencionistas e radiologistas. Eu acho que esse é um procedimento complexo, difícil, mas que, bem cuidado, bem atendido, com rotinas e protocolos bem definidos e com a cooperação das várias áreas, eu acho que a perspectiva é muito boa. As considerações finais que eu queria fazer: esse é um procedimento cirúrgico complexo, realizado em centros de referência em todo o mundo. Nos últimos anos tem aumentado o número de centros dedicados a esta operação. O procedimento está bem estabelecido e bem padronizado: circulação, esternotomia mediana, abordagem bilateral, circulação extracorpórea comparada, com hipotermia profunda e parada e períodos de parada circulatória total. Abordagem mais recente nos tipos mais distais, tipo 3, diminuição progressiva da mortalidade, principalmente em pacientes com alta resistência e insuficiência ventricular direita avançada. O que o futuro reserva? Melhoria do diagnóstico a fim de detectar mais pacientes com essa doença, aumento de pesquisa experimental para melhor compreensão do remodelamento vascular, melhor conhecimento das complicações para reduzi-las, e eu considero que o futuro é promissor. Nós vamos fazer mais cirurgias com melhores resultados, há novas drogas e eficientes métodos por catéter para eventualmente atender e conseguir dilatar alguns casos que não se prestam ao tratamento cirúrgico. E para encerrar, as palavras do Dr. Moser, que foi o grande pneumologista que deu impulso a esta operação, insistindo para que os cirurgiões dos vários serviços onde ele atuou sempre realizassem e desenvolvessem esse tipo de operação. O Dr. Moser disse que a nossa esperança está no reconhecimento clínico precoce desta doença, resultando na progressiva diminuição da mortalidade operatória e podendo realizar a operação antes que os pacientes entrem no estágio avançado de falência ventricular direita. Ou seja, diagnóstico precoce para tratar precocemente esses doentes. Infelizmente, se considera que há milhares de pacientes com esse problema, dezenas de milhares desses pacientes portadores desse problema sem diagnóstico, sofrendo com falta de ar até uma evolução desfavorável dentro de poucos anos. Então, é fundamental que nós conheçamos essa doença para poder tratá-la da melhor maneira. Se esse é um processo difícil, eu considero que é difícil. Eu não entendo que esse é um processo fácil, mas eu entendo que é perfeitamente possível conseguir bons resultados, na verdade, ótimos resultados, se nós pudermos nos organizar e atender esse doente de uma forma integrada. Muito obrigado pela atenção. Agradeço muito a possibilidade de estar aqui com os senhores falando a respeito desse assunto. Muito obrigado à LAP e aos organizadores desse evento. Professor Fábio, muito obrigado pela sua apresentação. Como nós podemos acabar de assistir uma apresentação brilhante, demonstrando um trabalho que, para capitanear e chegar a esses resultados, isso foi sobre a sua liderança dentro do Instituto do Coração, onde pôde congregar diversas pessoas. Muito obrigado. Nós vamos deixar as considerações no final para as perguntas que aparecerem. Eu já queria, antes de convidar o próximo palestrante, eu gostaria também de agradecer à LAP pela oportunidade de estar aqui trabalhando ao lado da Flávia, que é a vice-presidente da LAP, e a sua presidente, Aline Pérez. Muito obrigado, parabéns pela Nipro, pelo patrocínio dessa webinar. E agora nós gostaríamos de chamar o Dr. Orival, como já foi bem apresentado pela Flávia,
e ele vai nos falar sobre o desenvolvimento do protocolo da tromboendarterectomia. Como vocês puderam perceber, é um procedimento altamente complexo e a organização e a montagem desse grupo, desse protocolo, é de fundamental importância. Professor Rival, por favor, e muito obrigado. Uma boa noite a todos, buenas noches a todos ustedes que estão em suas pantallas mirando a nós outros. Em hablar um pouco deste tema, que é o desenvolvimento de los protocolos em hipertensão pulmonar tromboembólica crónica. Le voy a hacer la presentación en portugués porque vamos a ser más tranquilos, pero si al final quisieran preguntar, les puedo responder las respuestas en español, ningún problema. Tudo listo? Tudo bem? Tudo bem, estamos vendo sim e te escutando, doutor Orival. Ok. Obrigada. O tema que vamos dar continuidade após a apresentação do professor Fábio é o desenvolvimento de protocolos para a tromboendarterectomia pulmonar. A ideia é trazer algumas premissas que são necessárias para o desenvolvimento desse, ou aprimoramento ou desenvolvimento. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aí, primeiramente, a Associação Latino-Americana de Perfusión por esse convite. É a segunda vez que a Associação Latino-Americana nos faz esse convite. Fico muito honrado em falar um pouco de alguns temas que muitas vezes em congressos em geral ficam muito restritos à parte do diagnóstico ou muitas vezes à área técnica cirúrgica e não vemos a funcionalidade desse desenvolvimento desses processos que tantos outros profissionais da saúde aglutinam para o desenvolvimento e o atendimento na primeira linha desses pacientes com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Então, nessa etapa, vou passar aos senhores 5 premissas. Como desenvolver ou como aprimorar um protocolo para procedimentos complexos? No caso, a tromboendarterectomia pulmonar. O primeiro deles é não desprezar a base de conhecimento existente no serviço. O segundo, a integração da base de conhecimento existente com a aquisição de conhecimento em outros serviços. Isso é uma necessidade. Às vezes temos que avançar um pouco mais rápido. O planejamento dessa integração são pontos fortes. E nós vamos ver como as áreas, em diferentes áreas, atuam nesse sentido. Quarto ponto, sumamente importante, é a ritmicidade do procedimento. Para que esse conhecimento, durante o procedimento cirúrgico ou atendimento em todos os processos do paciente, tenha um corpo de conhecimento específico para que tenhamos bons resultados. E depois, uma coisa que o professor sempre fala para nós, o professor Fábio nos orienta, equipe dedicada. Equipe dedicada em todas as etapas do atendimento. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar para os senhores é aqui mostrar assim, as dificuldades que nós temos no diagnóstico, no tratamento desses pacientes. Um dos detalhes é o diagnóstico. O outro é a triagem desses pacientes para chegar nos centros. É difícil. O encaminhamento para os centros especializados. E vem um detalhe, mesmo nos centros que estão se especializando, a seleção dos pacientes. Esses são pontos que temos que considerar no momento de desenvolver protocolos para ter um alto desempenho. E o procedimento em si, com todas as suas características do pós-operatório. Aqui, mostro para os senhores como é difícil, do ponto de vista clínico, nós manejarmos esse paciente. Não aprendemos a manejar de imediato, em uma simples leitura de um paper. Mas olha como é complexo. Primeiro, nós podemos ter uma embolia pulmonar crônica assintomática. Podemos ter uma embolia pulmonar crônica sintomática, mas sem hipertensão pulmonar. Podemos ter e aí que onde se desenvolveu todo o entendimento da tromboendarterectomia, que é a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, como está demonstrado aqui embaixo. Bom, se estamos nesse conceito de que partimos de um serviço que já tem experiência, o Instituto do Coração, por 3 décadas, o clínico e o cirurgião,
O cirurgião, o professor Fábio Jatene, que aqui acabou de apresentar. E o clínico, o professor Mário Terra Filho, que desde os anos 90 se dedica e fala dessa doença. O professor Fábio mantém o conhecimento cirúrgico, mantendo a equipe, mesmo com procedimentos em menor escala, mantendo esse conhecimento. E aqui eu trago um pouco do que foi esse desenvolvimento, que é uma descrição cirúrgica do professor Fábio Jatene, feita no dia 26/6/1989, a 4ª tromboendarterectomia do nosso serviço, professor Adib Jatene, o assistente era professor Fábio Jatene e o segundo assistente é professor Paulo Pego. E o interessante, partindo dessa base que o nosso serviço já tem, de ser pioneiro e já mantém isso por 3 décadas, olha que o professor Fábio, em 1989, descreve em relação ao tipo de trombo. Então, ele descreve que a existência do trombo fresco e a existência do trombo organizado. Isso seria uma publicação da Tata Wright em 2014, isso quase 15 anos depois, da classificação de Stuart Jameson, em tipo 1, tipo 2, que são os trombos mais centrais, e no tipo 3 e 4, que são os trombos mais periféricos. E esse entendimento, tanto é que no tipo 1, considera o trombo fresco, que mudou em 2016 para o professor Madani, que classificou em níveis para ter uma relação melhor com as imagens. Então, muitas vezes, no nosso serviço, já temos uma base de conhecimento. Então, lembrar, não vamos tirar essa base de conhecimento, vamos manter. Vamos partir desse conhecimento. Ah, mas eu não faço tromboendarterectomia. Mas você faz cirurgia de aorta, você faz transplante cardíaco, você faz grandes correções cardiovasculares. Precisa unir esse conhecimento de perfusão, anestesiologia e cirurgia. Trazer esses princípios de neuroproteção e cardioproteção. Esse é um grande passo. Um outro princípio que vou passar para os senhores é a integração desse base de conhecimento que tem no seu serviço, ou no nosso serviço, com a aquisição de novo conhecimento. Esse novo conhecimento externo. Um dos primeiros pontos importantes na melhoria de um protocolo é ver como os outros serviços funcionam. E no mundo, nós temos grandes serviços que têm grande experiência. O grupo de San Diego, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Aqui nós temos o Royal Papworth Hospital, na Inglaterra, da Universidade de Cambridge. Aqui temos o hospital na França, não sei pronunciar em francês, o Hospital Marie-Lenoguet, que é uma das referências europeias. Nós temos o Kirche Klinik, que é da Alemanha, e nós temos o pessoal de Viena. Esses são grandes centros que nos podem aportar e melhorar o entendimento e ajudar no desenvolvimento de protocolos. Bom, aí vocês imaginam, como eu vou engrenar tudo isso? Se eu olhar o centro dessa foto, se eu sou um anestesiologista, eu posso achar que esse centro é uma grande rosa. Mas se eu sou um cirurgião, talvez isso aqui é uma face feminina. Mas se eu sou o perfusionista, talvez isso aqui é a Via Láctea. Então, senhores, o que eu quero dizer? Nas equipes de saúde, nas equipes do intraoperatório, nós temos que integrar isso. Trazer a mesma visão no processo de cuidados do atendimento do paciente com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Isso parece fácil no comentário, mas isso é um exercício diário para que ganhamos o quê? Corpo e ter bons resultados, ter mortalidade baixa, ter tempo de hospital menor para esses pacientes, buscar a qualidade de vida para eles. Uma outra premissa para que tudo isso aconteça é o planejamento dessa integração. Não dá para você ir para um outro serviço e na primeira cirurgia você já pegar um tipo 3, já querer fazer junto com uma tromboendarterectomia, que o trombo é tipo 3 e fazer uma revascularização do miocárdio. Tem que passar por etapas. Fazer um planejamento junto com a equipe. Engrenar pessoas, engrenar medicações, ter cuidado com o seu equipamento, engrenar todo o seu serviço para que possa fazer o atendimento. Então, isso exige o quê? Planejamento. E quando nós olhamos outras áreas, olhamos a engenharia, que é o exemplo que eu trouxe aqui, a construção civil, eles fazem um planejamento onde que integram os conhecimentos para quê?
para ter um projeto de sucesso, poder construir um aeroporto, construir um edifício, construir uma ponte, fazer um automóvel, construir um avião e assim sucessivamente. Uma outra área que nos traz bastante conhecimento em termos de integração de terapêutica, nesse caso aqui, é a oncologia. Esse aqui é um trabalho de 2013 e na introdução traz uma ideia geral do que é isso. Porque a oncologia, a cada 3 meses, os tratamentos mudam, os protocolos mudam e você precisa adaptar. Então, olha a ideia que tem dessas integrações, desse planejamento. Então, nós temos uma integração do conhecimento, numa evolução de medicina baseada em evidência, nós temos que ter uma aplicação clínica, nós temos que ver o nosso grupo de população que vai ter um impacto nesse tratamento e nós temos que ver a recuperação desses pacientes, se realmente nós estamos no caminho certo. Então, são áreas distintas que nos dão uma ideia desse planejamento e de integração do conhecimento. Isso é sumamente importante quando nós nos falamos de desenvolvimento de protocolos. Uma outra premissa que nós temos que ter no momento de aprimorar ou desenvolver um protocolo de cirurgia complexa como a trombectomia é a ritmicidade do procedimento. Isso é sumamente importante, porque você precisa realizar toda segunda-feira, uma vez por semana, ou uma vez por mês, numa data X, para que você tenha o quê? O quinto ponto que eu vou falar para os senhores, aglutinar a equipe, ter o perfusionista, ter o anestesista, o cirurgião, a enfermeira, a equipe de farmácia, a equipe que vai de suprimentos para o seu centro cirúrgico, a equipe de fisioterapia, na unidade de terapia intensiva, a equipe clínica de cardiopneumologia para que prepare esse doente. Então, essa questão da ritmicidade, a gente busca esses exemplos. Aonde vem isso, a ritmicidade? Numa prática, nós olhamos para o pessoal da música. Entre a fala e a música, a interação. Isso aqui é uma publicação da Sarah Hawkins que nos dá uma ideia de como isso é importante, ter ritmicidade, para que o processo de conhecimento humano ele possa ser homogêneo. E isso é fundamental no momento que nós vamos iniciar, fazer cirurgias complexas ou dar início a uma melhoria de processo. A outra também aqui, que nos deixa a sincronia dessas pessoas, a sincronia dos materiais, a sincronia de um serviço. Isso aqui é uma publicação do Trevor McPherson, e que vem tudo da música e nos dá essa ideia de que a ritmicidade, ela gera o quê? Uma regularidade no andamento, uma ocorrência cíclica, e que torna o quê? Possível a realização de uma tromboendarterectomia pulmonar, que é um procedimento complexo, como o professor Fábio nos mostrou. O quinto ponto, uma quinta premissa que eu deixo para os senhores, é a equipe dedicada em todas as etapas. Se não tiver uma equipe dedicada, esse conhecimento ele dispersa. Como ele é complexo o processo, a gente precisa aglutinar o quê? As equipes. Então, se nós analisarmos nesse sentido, olha, aqui nós buscamos o consenso que foi feito em Cologne, em 2018, em todas as etapas do atendimento, na decisão e na seleção da melhor terapêutica para o tratamento com o paciente com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, o que nós vamos encontrar? Equipes dedicadas. Isso é fundamental, essas equipes dedicadas, em diferentes etapas. E o que vai unir o elo dessas equipes dedicadas é o paciente. É o nosso processo de atendimento. Isso é fundamental. Bom, aqui eu tenho um exemplo relacionado diretamente à tromboendarterectomia. É uma publicação dos coreanos, em 2019, onde que mostra quando eles tinham sem uma equipe multidisciplinar no tratamento, de vermelho, e pós uma equipe multidisciplinar no tratamento. A diferença já nos mostra. Então, uma reperfusão pulmonar de 29% vai para 12%. Uma reoperação, teve uma, já não aconteceu mais. A mortalidade hospitalar de 12,5% foi para 3,2%. A hipertensão pulmonar residual, que é uma situação crítica no pós-operatório, caiu de 41% para 29%. Então, veja os resultados que nós temos quando apreciamos essas premissas no nosso dia a dia, tomando cuidado dos passo a passos para aprimorar ou desenvolver
um protocolo de atendimento dentro de um hospital. Bom, mas isso resolve todas as nossas situações? Para aprimorar, desenvolver protocolos de atendimento e procedimentos complexos, o que é necessário? Às vezes, uma conexão dos processos. É olhar o paciente desde a entrada do hospital até a entrada de volta, quer dizer, quando ele recebe alta. Esse é o grande entendimento, é a conexão entre o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório. E é o que eu vou mostrar para os senhores. É o que nós fazemos no INCOR. Uma equipe de pré-operatório, informações e dados do paciente no intraoperatório, que gera informações e dados para o paciente na equipe de pós-operatório. Isso, terapia intensiva, pneumologistas, cardiologistas, radiologistas, todos. Então, olha que nós vamos mostrar para os senhores. A equipe de ambulatório, que constitui a equipe de hipertensão pulmonar da pneumologia, integrado com todos os setores de SADT ou de exames, com a internação, com gerenciamento de leito, que no nosso caso nós chamamos aqui de GOPA, farmácia, residentes, enfermagem, fisioterapia, nutrição. Todos entregam num pré-operatório. Para quê? Ter a melhor seleção do paciente, ter o melhor cuidado pré-operatório. Quando no centro cirúrgico, que é o ponto onde está a perfusão, olha que temos que integrar, olha que nós temos que manter a ritmicidade. Anestesistas, perfusões, os cirurgiões, a enfermeira, a farmácia, todos precisam entender que fazem parte desse processo. E a mesma coisa acontece no pós-operatório. Quer dizer, as andares de terapia intensiva, com as equipes médicas, com os clínicos, pneumologistas, cardiologistas, têm que estar envolvidos nesse processo. Isso é fundamental, porque a alimentação e a retroalimentação nos leva ao quê? Uma reunião de discussão de casos. Todos os médicos para tomar a decisão da melhor conduta para aquele caso. A reunião de complicações e óbitos através dessas informações. Ter o caso no planejamento estratégico da cirurgia. Saber do que nós vamos fazer no intraoperatório. Atenuar o máximo. Então, num caso clínico, não é fazer um resumo para o cirurgião, é fazer o caso clínico que coloque toda a equipe do centro cirúrgico e do pós-operatório na mesma linha de raciocínio, no mesmo entendimento. Resultado, nós retiramos o trombo, fazemos a tromboendarterectomia e isso, na sequência, temos que ter sistematização de todas as etapas, desde a descrição cirúrgica, desde a evolução de primeiro pós-operatório da terapia intensiva, até a descrição da alta, para quê? Gere conhecimento. 10 casos operados, 100 casos operados, 300 casos operados, gera conhecimento para que esse grupo tome decisões para que os resultados venham a acontecer como o professor Fábio Jatene nos colocou. Mas essa é a dimensão do INCOR. Veja, se você internar o paciente para a cirurgia no INCOR, ele tem um protocolo que todos os nossos residentes tiram de letra. Não é necessário vir o RID principal para fazer esse protocolo. Ele já tem, já com a ideia, a fisiopatologia da hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Quando fazemos a descrição cirúrgica, nós detalhamos passo a passo a cirurgia, para que, no momento de revisão e reflexão da equipe, possa buscar detalhes que poderíamos melhorar. E temos que ter esse espírito. Quando nós fazemos uma evolução na terapia intensiva, ela tem que estar de forma ordenada, com os dados de pós-operatórios possíveis, aglutinados, para que, no momento que a gente possa revisar e tomar uma decisão, isso é importante. A gente possa melhorar, e não só melhorar o paciente, mas a gente melhora o serviço todo, toda uma instituição. Quando nós analisamos protocolos, nós temos, às vezes, protocolos que, às vezes, fecha só na perfusão, ou fecha só na anestesia. É importante que os protocolos eles tenham integração entre o cirurgião, anestesia, perfusão, que seja um corpo de informação, um corpo do processo na qual aquele paciente foi submetido. É dessa forma que os resultados começam a aparecer. Aqui é um exemplo do que acontece no cirúrgico. Eu não vou colocar as 10 páginas que nós temos relacionado a isso. Isso aqui não foi uma elaboração única, isso aqui é o conhecimento de 30 anos, tanto da perfusão, cirurgia, anestesia, enfermagem, todos participaram nessa elaboração mais centralizada. Então, o que acontece? Você tem
todo planejado, desde o horário que entra na sala, o que você vai fazer entre uma etapa importante e a outra. O que faz na monitorização pré-indução? O que você vai fazer na indução? Com o tempo, o que você faz inicialmente? Isso faz com que a equipe saiba preparar a sala. Isso faz com que qual o material que eu coloco na sala. Para que não fique entra e sai dentro da sala. Tudo isso aglutina pessoas, isso facilita o trabalho. As pessoas ficam focadas no paciente e não focadas naquilo que pode faltar ou naquilo que possivelmente não estou entendendo. Isso é fundamental. Uma outra parte que é sumamente importante no tempo cirúrgico é essa integração do checklist da parada circulatória total. Precisa que o cirurgião e equipe toda, perfusão e anestesia e enfermagem esteja atento, porque aqui está um dos detalhes que fazem que os resultados também melhorem, porque a neuroproteção está em jogo. A neuroproteção do paciente. Então, esse checklist é sumamente importante, porque se nós pularmos essa etapa, nós não estamos cumprindo o quê? A neuroproteção. O que vai dar em resultado no pós-operatório? É negativo. Então, isso é um cuidado que, quando todos veem esse processo engrenado, possam entender e incorporar isso na sua rotina, de forma natural. E isso é o que é proposto por nossa instituição. Mas, situações que não estão nos protocolos. Puxa vida, no desenvolvimento do meu protocolo, eu escrevi tudo, tem 20 páginas, está tudo escrito. Mas na sua página está lá o que fazer na hipervolemia do pré-operatório, do intraoperatório e do pós-operatório? Tem que ser desenvolvido, tem que ser aprendido, tem que ser buscado, tem que ser pesquisado. Estratégia no uso de droga vasoativa em hipertensão pulmonar é sumamente importante. Você pode induzir um quadro desfavorável no pós-operatório, com altos débitos cardíacos, com altas resistências, induzido por drogas. Drenagem das cavidades cardíacas tem que ter um sentido, tem que ter uma explicação, tem que ter fisiopatologia, tem que visualizar o seu protocolo desta forma. Uso de corticoide para reduzir o processo inflamatório. A Mayara vai apresentar a quantidade de corticoides que nós utilizamos. Nosso serviço acaba utilizando, porque diminui algum aspecto nesse tratamento. A localização do trombo, como eu falei, mais periférico, mais central, é sumamente importante, porque eu posso entrar em um lado, retirar o trombo, e entramos no outro, nós não conseguimos retirar. Fizemos um tratamento parcial, vai melhorar o doente, mas ele vai ter uma hipertensão pulmonar residual pós-operatória. Então, tudo isso não está em protocolos e que precisa ser trabalhados como uma massa de conhecimento, de forma natural, leva tempo. Aqui eu vou pegar um ponto só, exemplificando. Sempre busco os dados dos ingleses, porque o serviço o país em geral é muito interessante no sentido de ter dados. E é um dos melhores, acho que em termos de dados do planeta. Quer dizer, nós temos dados de tudo quando buscamos lá e as publicações são muito boas. E vamos buscar sobre o sangramento. O sangramento só nesse estudo aqui, retrospectivo, é de 6,7%. Num estudo retrospectivo de 5 anos, de 7.774 pacientes. É interessante, 6,7%. É um problema que nós podemos ter na tromboendarterectomia, sangramento? Sim. E como resolver? Aqui eu trago outro. Olha, em 2017, isso aqui é um guideline de manejo de sangue no intraoperatório de cirurgia cardiovascular. Os guidelines são excelentes, eles trazem informações para o manejo sanguíneo nas cirurgias cardiotorácicas em geral. É ótimo. Mas, sangramento, não temos nada específico para tromboendarterectomia pulmonar. Então, se você vai buscar na literatura, há um vazio, porque os centros, como eu mostrei no início, são poucos, são restritos. Então, temos que desenvolver estratégias para atenuar esse processo. E aí, temos a ideia do pré-operatório, do intraoperatório. O que nós temos que fazer? Nós temos doenças hepáticas, doenças hematológicas, medicações que nós fazemos para o tratamento da embolia pulmonar, para que evite que o indivíduo tenha nova embolia. Hipertensão pulmonar com paciente hipervolêmico. O que eu quero dizer com isso? Doença hepática, nós influenciamos no quê? Muitas vezes no fator da cascata da coagulação. Passar
desapercebido alterações das enzimas hepáticas e levar para o intraoperatório, é perigoso. Então, nós temos que ter estratégia no pré-operatório de checar isso, fazer parte do protocolo. Doenças hematológicas é igual, porque isso pode ser adquiridas ou ser de caráter hereditário, que pode comprometer as plaquetas, que pode comprometer a cascata da coagulação, e isso no intraoperatório, numa saída de SEC, seria muito complicado o manejo desse paciente. Uma outra situação são as medicações. Esses pacientes utilizam o Marevan, utilizam os novos anticoagulantes orais, e tem que ter estratégia pré-operatória. No nosso serviço, o professor Fábio já tem em 2011 para 2012, colaborou no desenvolvimento de um grupo que gerenciava, de enfermeiras, que gerenciava os leitos e as marcações cirurgias do Instituto do Coração. E, com o passar do tempo, elas passaram a gerenciar, chamar os pacientes, fazer as orientações e fazem essa parte, nos ajudam na estratégia, desde que lá no ambulatório já tenha o quê? Ensinamento para esse paciente possa fazer a troca do Marevan para o Clexane, treinamento para a família, que vão receber esta ligação, que vão fazer as mudanças de medicações. Então, veja que um processo que muitas vezes criamos para uma instituição, ele pode ser facilitador do nosso protocolo de atendimento, tornando o processo para o paciente melhor, que é o resultado. Quando nós falamos de hipertensão pulmonar com paciente hipervolêmico, aquele paciente que tem 82 quilos, ele chega para operar com 90. Ele ganhou 8 quilos. Se ele tem essa ganho de peso, ele ganhou volume. Se ele ganhou volume, facilmente ele tem o quê? Alteração da função hepática. Passar desapercebido esse paciente pode ser o quê? Uma situação muito ruim no intraoperatório e no pós-operatório imediato. Isso focado no sangramento. Então, esses detalhes nós temos que ter o tempo inteiro. No intraoperatório, suturas de estruturas delicadas. Lembrar que o professor Fábio mostrou que tira metade da camada média. Então, muito fino. Vamos usar fios bem delicados. 6 zeros, 7 zeros, reparos, coberturas com cola. No intraoperatório, garantir que nenhuma perda sanguínea desde a incisão utilize o cell saver. Isso faz diferença. A própria SEC prolongada, ela tem a sua fisiopatologia de deterioração dos fatores da coagulação. Estar atento a isso. Estar preparado no pré-operatório para que isso seja atenuado no intraoperatório. As hemoptises, porque muitas vezes nós começamos a mexer mais distalmente, esses pacientes podem ter hemoptise na saída de SEC. E nós vamos ter que ter estratégias para isso. Olha como é importante a visualização, não de um protocolo específico, de uma área específica, como anestesia. Eu tenho o protocolo dos remédios. Isso não funciona. Eu tenho o protocolo do cirurgião. Eu cerro externo, eu instalo a cânula dessa forma, eu faço isso, eu abro a artéria pulmonar assim, tiro o trombo assim. Não funciona. Tem que ser engrenado, tem que ser integrado. É esse conceito que quero trazer os senhores, a visão que nós temos aqui do INCOR em termos de desenvolvimento do protocolo e algumas nuances do atendimento. O que eu deixo de conclusão? Pacientes com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica que são submetidos a procedimentos de trauma e de arteriectomia pulmonar, há uma necessidade de equipes multidisciplinares. Seguindo as premissas que eu já falei para os senhores. Em todo o seu processo de cuidado do paciente. Lembrando que os protocolos são uma parte das ações do atendimento. E tem muitas dessas ações que não são medidas, mas elas acontecem. A fisiopatologia da hipertensão pulmonar deve fazer parte da rotina e dos protocolos cirúrgicos, buscando resultados satisfatórios. Essa é uma perseguição. E buscar que inove também. Não é porque já chegamos a 3% que vamos relaxar. Não. Chegamos a 3%, podemos chegar a 1%. Então, temos que avançar sempre. Não estar acomodado. Esse é o grande ponto. Essa é a grande mensagem, seguindo aquelas 5 premissas que passei para os senhores. E aqui gostaria de deixar o geral da nossa equipe e deixar para todos os senhores que sem o clínico e o cirurgião, que há 30 anos atrás manteve o conhecimento nessa instituição, que manteve as bases da doença vivas, não só na instituição, mas difundindo para todo o nosso país,
é que pude dar essa aula hoje, consequentemente a Maiara também. Porque o clínico e cirurgião, mantendo esse conhecimento, pôde, em 2013, realizar 24 procedimentos, damos um salto, e a partir daí, em 2014, nós agregamos a equipe de circulação pulmonar com o professor Rogério Souza, com o Caio Fernandes, com o Jardim e todo o outro grupo que pudéssemos caminhar em busca de bons resultados. Muito obrigado a todos. Professor Olival, muito obrigado. Você acabou de dar um show mostrando para a gente a complexidade desse processo. Trata-se de um procedimento altamente, como mostrou, uma engenharia, onde tem que haver uma articulação e um bom sincronismo entre todos os serviços. Eu sou testemunho claro quanto tanto você quanto o professor Fábio trabalham de uma forma exaustiva para fazer com que esse grupo chegasse aonde chegou e aonde ele vai crescer muito mais, o que nós não temos a menor dúvida. Muito obrigado pela apresentação. Eu já gostaria de chamar a perfusionista Maiara, que vai falar sobre os aspectos técnicos referentes à perfusão. A Maiara tem se envolvido muito junto com os outros perfusionistas, como o Bruno. Hoje nós temos outras perfusionistas que também vão crescendo. A necessidade de que tem várias pessoas envolvidas. Enquanto ela apresenta coloca a sua imagem, Maiara, por favor, a sua apresentação. Muito obrigado. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a NIPRO e a LAP pelo convite para conversarmos hoje sobre as particularidades da circulação extracorpórea em tromboendarterectomia e contar um pouquinho da experiência do Instituto Coração, que é o instituto com maior experiência na execução dessa cirurgia, com 296 casos feitos. Houve uma consolidação no número desses casos nos últimos 5 anos. 2015 foi um marco para a equipe, foi quando foi firmada a parceria entre o Instituto e o grupo de San Diego, quando foi inserido no grupo uma série de protocolos, principalmente protocolos que alteravam a condução e o manejo da circulação extracorpórea. Então, a trombo é uma cirurgia grande, com de 4 a 5 horas de tempo de circulação extracorpórea, necessidade de parada circulatória total e uma hipotermia profunda inferior a 20 graus Celsius. Então, inicia-se a cirurgia com a toracotomia, o início da SEC, um tempo de esfriamento de 60 minutos, parada circulatória total de 20 minutos, seguidas de reperfusão de 10 a 12 minutos. Esse procedimento é feito tanto para o pulmão direito quanto para o esquerdo. Inicia-se o aquecimento, que pode durar de 80 a 120 minutos, e a saída de SEC. Então, todas as particularidades da circulação extracorpórea em tromboendarterectomia envolvem o manejo do esfriamento e do aquecimento, as estratégias de parada circulatória total e neuroproteção, as estratégias de reperfusão para minimizar as lesões de isquemia e reperfusão, e as estratégias de diminuição da reação inflamatória ocasionadas tanto pelo tempo prolongado de SEC quanto pela hipotermia profunda. Para monitorização da temperatura, são usadas as sondas nasofaríngea, vesical, retal, e também termômetros na saída do sangue arterial e no retorno venoso. É utilizado o BIS para verificar a atividade cerebral, principalmente durante a parada circulatória total. O NIRS também, apesar de não estar na nossa rotina, mas ele é um adjuvante também durante a parada circulatória total, para que a parada circulatória total não seja baseada no tempo, mas sim na saturação regional de O2 do tecido cerebral. Para aferição da pressão arterial, são funcionadas as artérias femoral e radial. Elas têm padrões diferentes de vasoconstrição em resposta à hipotermia profunda, e muda-se a estratégia de administração de drogas vasoativas. É fundamental a análise da gasometria e o tempo de coagulação ativada. Então, equipamentos com monitorizações adequadas nos auxiliam bastante, principalmente em relação à proteção, por exemplo, através dos sensores de bolhas e pressão. Os transitores de pressão são extremamente importantes em hipotermia profunda em relação ao aumento da viscosidade sanguínea. Os monitores de temperatura auxiliam muito no manejo da hipotermia,
E a saturação e hematócrito do retorno venoso são importantes, principalmente no tempo de reperfusão, que pode durar de 10 a 12 minutos, a depender do valor da saturação, que tem que estar próximo de 90 graus, já preparando o organismo para uma próxima parada circulatória total. Como prime é utilizado o cristalóide, não é indicado o uso de cristalóide que provoque uma acidose metabólica hiperclorêmica, então, para isso, são indicados o Ringer lactato ou o plasma light. É utilizado 100 ml de albumina, com o objetivo de diminuir o extravasamento vascular, então, é ocasionado pela hemodiluição das proteínas plasmáticas e alteração da permeabilidade capilar, causadas pela reação inflamatória. O manitol também ajuda nessa pressão osmótica, utilizado heparina, bicarbonato e uma dose alta de metilprednisolona, 30 mg quilo, com o máximo de 3 gramas. Esse é um trabalho que compara o plasma light e o Ringer lactato. Ele conclui que há uma alteração na diferença dos íons fortes entre os dois cristalóides. Então, no caso do plasma light, a alteração nos primeiros minutos de SEC do acetato e do gluconato, e, em contrapartida, no Ringer lactato, a alteração das concentrações de lactato. Só lembrando que o lactato é um importante marcador de hipoperfusão tecidual, e, em função da hipotermia profunda, sua depuração pode estar prejudicada. Então, o corticoide, como eu já mencionei, utilizado é a metilprednisolona. Ela é uma estabilizadora celular, também minimiza, as reações inflamatórias, e em doses altas também promove uma proteção cerebral, diminuindo o edema cerebral. Então, 70% dos centros europeus utilizam metilprednisolona e 95% dos centros não europeus. Há uma preocupação dos componentes sanguíneos em relação à hipotermia em função do aumento da viscosidade, do aumento da rigidez eritrocitária e o aumento progressivo da vasoconstrição. Então, para minimizar esses efeitos, que podem levar a uma hipoxemia e uma hipóxia tecidual, o hematócrito é mantido entre 25% a 30%. Quando, após os cálculos de hemodiluição, verifica-se que o hematócrito vai ficar acima de 30 graus, é feita uma estocagem de 500 a 1000 ml, a depender do valor de hematócrito, para preservar esses componentes sanguíneos, então diminuir a hemólise e preservar os fatores de coagulação perdidos na hipotermia profunda. Dessa forma, otimiza-se o fluxo nos capilares de microcirculação. A canulação é feita com canula reta, uma dupla canulação cruzada. É importante ressaltar o uso dos aspiradores, então um aspirador fica para o instrumental, onde que é utilizado para a dissecção do trombo, e 2 aspiradores são utilizados tanto para a descompressão do ventrículo das cavidades direito, quanto das cavidades esquerdas, para evitar a distensão das fibras quando esse tecido estiver parado. Então, é administrado a fenitoína no esfriamento, pela característica de depressora do miocárdio. Ela é um anticonvulsivo e é feito no esfriamento também para manter as quantidades plasmáticas durante a parada circulatória total. É utilizado o índice cardíaco de 2,4 para normotermia, podendo ser diminuído até para 1,8 à medida que a temperatura do paciente vai sendo diminuída. Não é indicado a diminuição abaixo de 1,8, pensando na entrega de O2 e pensando também na distribuição da temperatura nesse organismo, que é dificultada com fluxos muito baixos. A hipotermia é feita 20 graus para a sonda vesical e 18 graus na nasofaríngea. A estratégia de pH utilizada é pH alfistat. É administrado como neuroprotetor o tiopental e o propofol pouco antes da parada, 4 minutos antes da parada, com o objetivo de diminuir o metabolismo desse tecido e garantir uma proteção durante a parada circulatória total. Também é feita uma manobra de hiperóxia, garante-se que o bis está isoelétrico e é feita a parada circulatória total. Então, a taxa do consumo de O2, ela é utilizada para manter as funções eletrofisiológicas do neurônio e manter a sua integridade. Os fármacos fazem a neuroproteção, auxiliando na manutenção das funções eletrofisiológicas, enquanto a hipotermia, ela mantém tanto as funções eletrofisiológicas quanto a manutenção da integridade. Então, a hipotermia é o único método confiável de neuroproteção contra as lesões relacionadas à isquemia cerebral. Em função disso, utiliza-se capacetes ou sacolas
bags de gelo em torno da cabeça para manutenção dessa hipotermia, principalmente durante a parada circulatória total, quando não há fluxo cerebral. Para monitorização neurológica, há aquelas monitorizações do substrato cerebral e a monitorização da função cerebral. Do substrato, nós temos a oximetria do bulbo jugular, ela não é muito utilizada por ser invasiva. O Doppler transcraniano, que é operador dependente, então também não é muito utilizada, dependendo do posicionamento do probe, pode ter alteração no resultado. E o NIRS, que vem sendo bastante utilizado por verificar a saturação regional do tecido de O2, do tecido cerebral. Para a função cerebral, a gente tem o BIS, nós temos o BIS, e ele é muito indicado, muito usado na nossa prática. Então, como gold standard para aferir a temperatura cerebral está a temperatura do bulbo jugular. No entanto, essa temperatura é invasiva, então ela não é muito utilizada. Estudos demonstraram que a temperatura que melhor acompanha a temperatura da veia jugular é justamente a saída do oxigenador. Então, ela se tornou indicação classe 1, nível C de recomendação. E o nosso grupo utiliza muito essa temperatura do sangue arterial como parâmetro para mensurar a temperatura cerebral. Então, nós utilizamos uma série de gaps, então, para garantir a homogeneidade da distribuição dessa temperatura, então, é utilizado 10 graus entre a temperatura arterial e o retorno venoso, 10 graus também entre a temperatura arterial e o sangue, a água do Ritter Cooler, e 5 graus Celsius entre a temperatura nasofaríngea e vesical, com um tempo de 60 minutos, o que dá 1 grau a cada 3 minutos. A hiperóxia é um tema controverso na circulação extracorpórea. Esse trabalho analisa o tempo seguro de parada, analisando a temperatura e PO2. Então, analisando aqui uma PO2 de 125 em uma temperatura de 20 graus Celsius, isso daria uma proteção de 5 minutos. Já aumentando a PO2 para 325, a proteção chegaria próximo a 15 minutos. E também a 20 graus Celsius, quando a PO2 é aumentada para 525, há uma proteção próxima a 20 minutos. Então, a pergunta relacionada à hiperóxia não deve ser se ela deve ou não ser utilizada, mas quando ela deve ser utilizada. Então, esse trabalho demonstrou que a hiperóxia aumenta a solubilidade de O2 e, mesmo com o aumento da solubilidade de O2 e a diminuição do consumo, ela promove uma reserva importante de O2 para a parada circulatória total, sendo segura e indicada nesses casos de hipotermia profunda e pré-parada circulatória total. Já a estratégia da reperfusão, ela é contrária à pré-parada circulatória total. Então, é utilizada uma estratégia de reperfusão hipoxêmica, indicada aqui na ilustração B. Então, basicamente, essa estratégia consiste na infusão de uma FiO2 baixa, então uma PO2 em torno de 30 a 35 milímetros de mercúrio, oferecendo uma quantidade de O2 ideal para esse tecido, e todo esse O2 será utilizado para a produção de ATP. Aqui na ilustração A, seria uma reperfusão hiperóxica com hiperóxia, então há um excesso na oferta de O2, uma parte desse O2 vai ser utilizado para a formação de ATP, no entanto, vão sobrar algumas moléculas de O2 que não serão utilizadas, e elas serão transformadas em espécimes reativas de O2, promovendo um estresse oxidativo e podendo causar lesão do tecido. Então, após as paradas circulatórias totais, começa-se a pensar nas estratégias de reaquecimento, mas antes disso é indicado uma reperfusão de 10 minutos com o sangue ainda frio, para evitar a lesão de isquemia e reperfusão, é um condicionamento desse tecido. E aí, os manejos de aquecimento também envolvem os gaps de temperatura. Então, quando o paciente está abaixo de 30 graus Celsius, é um gap de 10 graus entre a temperatura arterial e o retorno venoso. E quando o paciente está acima de 30 graus Celsius, um gap de 4 graus. Entre a temperatura do sangue arterial do Ritter Cooler, 10 graus de gap, e 5 graus de gap entre a temperatura nasofaríngea e vesical.
o que daria 1 grau a cada 5 minutos, com o paciente abaixo de 22 graus, e acima de 22 graus, 1 grau a cada 3 minutos, com tempo total de aquecimento entre 80 e 120 minutos. Há uma preocupação com o aquecimento em relação à formação de microêmbolos gasosos e também em relação à hipertermia cerebral, então o sangue arterial não deve ser aquecido acima de 37 graus Celsius para evitar lesões ou impacto neurológico. Então, para o aquecimento são administradas novamente algumas fármacos de proteção neurológica como o tiopental, o corticoide também é feito uma nova dosagem, 500 miligramas, e administrado lidocaína, manitol, albumina e corrigido todos os parâmetros gasométricos e de eletrólitos. Se for necessário, volume adicional de cristalóide, a cada 1 litro de cristalóide, adiciona-se 50 ml de albumina, também com o objetivo de minimizar o extravasamento vascular. Então, a fisiopatologia do embolismo pulmonar envolve a disfunção do ventrículo direito, em função do aumento da resistência pulmonar, a hipertensão pulmonar. Em função disso, após a saída de SEC, o volume residual é reinfundido com o auxílio do ecocardiograma e do anestesiologista, de modo a estabilizar hemodinamicamente esse paciente, mas nem todo o volume é reinfundido. Uma parte do volume residual de SEC é transferido para autotransfusão, e depois reinfundido posteriormente, ainda no intraoperatório, para esse paciente, para que o ventrículo direito não receba uma sobrecarga volêmica. Então, as considerações finais: a tromboendarterectomia é o tratamento de escolha para pacientes com embolia pulmonar crônica, operável. A condução da circulação extracorpórea deve ser otimizada com a utilização de monitorização adequada. O manejo adequado da temperatura reduz as lesões por microembolia gasosa, e as manobras, tanto de peróxia quanto de hipóxia, diminuem as lesões de isquemia e reperfusão e complicações do pós-operatório. Muito obrigada. Obrigada. Nós temos uma pergunta do Mário Barreiras, ele é de Bogotá. Ele pergunta a incidência do uso de ECMO no pós-operatório de tromboendarterectomia pulmonar, se o senhor tem esses dados. Sí, buena pregunta. Le voy a responder en español. Y le digo una cosa, en el inicio de la última década, hemos colocado en ECMO un total de 11 pacientes. Hay 2 trabajos en la literatura, un de San Diego y el otro de Cambridge. Y son los 2 trabajos que maior casuística tinha de casos sobre ECMO pós-operatório de tromboendarterectomia. Em ambos, a evolução de pós-operatório não são buenas. E um é que se ponia a VV e não a VA, e a outra é iniciado o protocolo para VA, que é o que todos utilizam no mundo todo. Pero, que hemos visto? Que hemos aprendido com os protocolos e com o entendimento do processo de atendimento dos pacientes? Que uma vez estudiados com boa seleção, poucos pacientes a necessidade de ECMO em pós-operatório. Isto é importante. Há como 2 anos para 3 anos que nós não estamos poniendo más ECMO en los pacientes aquí. Ve que hemos bajado la mortalidad. Una buena selección de pacientes junto con el equipo de epidemiología de nuestro instituto, que hace un buen trabajo en nos ayudar en el preparo del paciente, el preoperatorio, y nos da unas medidas hemodinámicas estratégicas para que nosotros possamos tomar decisões em pós-operatório. Por exemplo, se vou ingressar com um paciente com um débito cardíaco baixo, menor de 3 litros, nós hemos deixado preparado a máquina de ECMO para que no final da operação, nós não há necessidade de esperar que o paciente evolua mal para que haga a indicação. Se nós já entramos
sacamos o trombo, barramos a pressão de la artéria pulmonar e, na sequência, ha melhorado todo. Muitas vezes não há necessidade de ECMO, mas uno tem que pensar antes de ter os dados hemodinâmicos e de forma estratégica, preparar-se para que ponga em ECMO e não deixar que o paciente quede malo para depois indicar o ECMO. Esta é a visão e a pequena experiência que nós temos aqui. Muito obrigada. Professor Fábio, por favor, poderia responder 2 perguntas que chegaram para o senhor? O Cláudio Gelap, ele é do HC da Universidade Federal de Minas Gerais e ele está fazendo o seguinte questionamento. Em um procedimento tão complexo e com custos elevados, como o INCOR resolveu essa questão de financiamento para poder fazer um número tão expressivo de cirurgias? Então, esse foi um acordo que foi feito entre o Instituto e o grupo cirúrgico e o grupo que cuida desse assunto, e a Fundação Zerbini decidiu suportar um número de operações anual. A princípio eram 30 operações, atualmente nós estamos planejando chegar em 50 operações anuais. A ideia é que isso possa ser suportado pela Fundação Zerbini, porque, de fato, se nós deixarmos apenas o ressarcimento público, nós não conseguimos fazer esse tipo de operação. Então, o artifício foi que a fundação que foi criada justamente para suportar algumas situações como essas, tem participado. Foi assim. Muito obrigada, professor Fábio. E eu queria só, Flávia, mandar um abraço para o Cláudio Gelap, né? Esteve aqui conosco durante um período com o seu grupo, acompanhando alguns casos. Cláudio, um abraço grande. Obrigado pela pergunta. Viu? Sim. Professor Fábio, tem 2 perguntas que chegaram para nós. Uma, na verdade, é um comentário de Inácio, da Argentina, que ele mencionou o papel da Fundação Favaloro no ano 2000. E tem uma outra pergunta que eu já queria juntar, que é de Diego Curvelo, que ele pergunta qual o melhor exame para fazer um diagnóstico precoce do quadro de tromboembolismo pulmonar. Que bom. Bom, doutor Inácio, eu fico contente com a sua lembrança, e eu, infelizmente, não falei de praticamente nenhum outro centro, a não ser do INCOR e dos centros internacionais mais destacados, porque o tema da apresentação era a experiência do INCOR, né? Não era experiência de outros centros. Mas eu, de passagem, falei em 2014, 2 centros na América Latina eram mais destacados, que realizavam menos de um caso por milhão de população, que era o Brasil e a Argentina. E quem realiza na Argentina é o doutor que realizou vários casos, um amigo meu, doutor Roberto Favaloro, né, que é da Fundação Favaloro. Mas propositadamente eu não mencionei nenhum outro centro. Aqui no Brasil há vários centros que fazem essa operação em número menor, mas há vários centros. Eu também não mencionei propositalmente, porque o assunto da aula não era esse. A respeito do exame que é mais frequentemente empregado, eu acho que um ótimo exame para fazer como uma triagem seria o ecocardiograma. O ecocardiograma, ele com frequência avalia bem o nível de pressão na artéria pulmonar. Esses pacientes portadores de embolia pulmonar crônica, eles têm elevação da pressão da artéria pulmonar. Há outros bons exames, tomografia é um bom exame, cintilografia é um bom exame, há bons exames, angiografia pulmonar, quer seja digital ou por angiotom, são bons exames. Mas eu acho que um exame que pode servir para iniciar a suspeita é o ecocardiograma. Se o ecocardiograma vier normal, ventrículo direito normal, átrio direito normal e pressão normal na artéria pulmonar sem insuficiência tricúspide, é improvável que esse paciente tenha uma embolia pulmonar ou um cor pulmonale severo, importante, grave. Se o ecocardiograma mostra alterações ao nível do ventrículo direito aumentado, átrio direito aumentado, insuficiência tricúspide e hipertensão pulmonar,
é muito possível que esse paciente tenha a presença de uma obstrução pulmonar das artérias pulmonares por trombos organizados, portanto, caracterizando embolia pulmonar crônica e cor pulmonar. E a partir deste eco, deste resultado, se pode avançar para outros exames, como cintilografia, como tomografia, angiotomo e até angiografia digital. Então, eu penso que um bom exame é o ecocardiograma. Se você precisa fazer um exame, faça o ecocardiograma, que já vai te dar uma suspeita forte se o paciente é portador de um caso importante. Professor. Maiara, você conseguiu resolver? Desculpa, mais uma pergunta para o professor Fábio. Após a retirada dos trombos e retomada dos batimentos cardíacos, tem algum tipo de instabilidade hemodinâmica mais comum? E como que o senhor maneja essa instabilidade? Quem pergunta é o Alex Giuliani, do Hospital de Caridade de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Alex, boa noite, viu? Obrigado aí pela questão. O que nós mais tememos nesse tipo de operação é uma entidade chamada reperfusão pulmonar. Nós imaginamos assim, há obstrução das artérias e hipofluxo nessa região. Se você tira o trombo, o fluxo volta a ser normal nessa região. Certo? Não, errado. Por quê? Porque o problema que nós estamos nos referindo é o aspecto macroscópico. Eu tenho um trombo obstruindo a artéria, eu retiro esse trombo e macroscopicamente eu permito que o sangue volte a fluir dentro da artéria pulmonar. O problema é que existem alterações e ocorrências na microcirculação, a nível tecidual. Então, um território que ficou muito tempo com hipofluxo, se você de repente fornece para ele um fluxo normal ou até um hiperfluxo, você acaba podendo trazer lesão na membrana alvéolo capilar. E com isso comprometendo a troca gasosa. Então, muitas vezes, nós imaginamos que o paciente tem hipofluxo, logo, se eu resolvo a obstrução, logo eu resolvo o problema do paciente. Não. Eu tenho que tomar todos os cuidados para não forçar esta região, principalmente a nível microcelular, que havia sido submetida a um hipofluxo por vezes por alguns anos, para que na retomada do fluxo normal isso não acabe prejudicando ou lesando essa região de troca gasosa. Então nós aprendemos com o tempo a cuidar do doente de uma maneira mais apropriada, com uma estratégia ventilatória, tentando manter o alvéolo sob um nível pressórico mais alto. Nós cuidamos para que o paciente não fique hipervolêmico, para não aumentar a pressão na artéria pulmonar e, consequentemente, piorar essa possível reperfusão, que é uma ocorrência grave. Curiosamente, à medida que a experiência foi aumentando, a ocorrência de reperfusão pulmonar foi reduzindo. E qual é o risco da reperfusão? Esse aumento de líquido ao nível da membrana alvéolo capilar, ele pode acabar comprometendo a troca, esse líquido pode extravasar para dentro do alvéolo e comprometer e inundar a árvore respiratória. Então, à medida que a nossa experiência foi aumentando, nós fomos diminuindo a ocorrência desta ocorrência de reperfusão pulmonar. E eu acho que isso está na proporção de você trabalhar, principalmente no período pós-operatório imediato, uma volemia no nível da função renal. Você mantém o paciente o mais hipovolêmico possível para não prejudicar o rim. E a partir daí, a hora que você percebe que o rim começa a querer ter alguma alteração, você libera um pouco mais de volume para esse paciente. E a partir de 1, 2 dias, isso vai tendendo à normalidade. Entretanto, até o 4º dia, nós temos que estar muito atentos a esta ocorrência. Eu sempre digo para o Orival, ficou bem, ficou ótimo, já está estubado 24 horas, está muito bem o doente e tal. Aí o Orival sempre me diz, vamos esperar o 4º dia, que é o período até onde pode ocorrer a reperfusão pulmonar.
nós tínhamos reperfusão em 1/3 dos nossos pacientes com repercussão clínica, com piora da respiração e, às vezes, reintubação. Hoje, certamente, nós temos uma ocorrência de reperfusão, mas sem repercussão clínica. É muito raro, atualmente, nós termos isso. Mas aprendemos a manejar o doente para tentar evitar a reperfusão. Essa é a pior ocorrência que eu acho depois da reperfusão. Muito obrigada, professor. Eu vou passar 3 perguntas para a Maiara, para que a gente tente fechar pelo menos os pontos mais importantes da sua apresentação, Maiara. A primeira delas é com relação à hipotermia. Deixa eu ver, o Rogério Ramalho, ele não falou de onde é, mas ele pergunta qual o tipo de cardioplegia e a temperatura dessa cardioplegia. Rogério, o nosso grupo não faz a cardioplegia, por entender que a hipotermia profunda já é um fator de proteção para esse miocárdio. O grupo de San Diego, em alguns casos, eles executam administram essa cardioplegia, eles fazem pinçamento a 20 graus Celsius e fazem delnido, mas também pode ser feito custodiol. Então, são o grupo que mais tem impacto em cirurgia é o grupo de San Diego e são essas as condutas deles. Posso fazer um comentário, Flávia, a respeito da cardioplegia? Claro. Eu advogo não fazer cardioplegia, porque o meu raciocínio é o seguinte: se você tem um tempo de parada que consegue proteger o cérebro, muito provavelmente o coração será protegido. Ou seja, o coração ele tem uma capacidade de resistir a lesões pós-parada maiores do que o cérebro. O cérebro é o nosso órgão mais sensível à hipóxia. Então, se o cérebro tolera até 20 minutos bem e depois períodos de reperfusão de 10 minutos, eu entendo que o coração deve tolerar bem e tolera, porque nós não observamos no pós-operatório disfunção ventricular. Entretanto, o que a Maiara falou é a pura verdade. Há centros que advogam o emprego da cardioplegia. Então, eu discuti muito isso já com o Dr. Orival e nós fizemos um protocolo que ele vai conduzir esse trabalho, fazendo um grupo de pacientes com cardioplegia e um grupo de pacientes sem cardioplegia. E a partir daí analisando os efeitos sobre o coração da cardioplegia ou da falta de cardioplegia e a ocorrência que isso pode ter sobre outros órgãos, por exemplo, excesso de líquido que a cardioplegia pode acabar provocando. Então, eu acho que a pergunta é muito pertinente, o que a Maiara falou é perfeito, mas nós acho que devemos seguir investigando isso. Sim, com certeza. E apresentaremos futuramente esses resultados, se o senhor assim quiser. Maiara, tem uma outra pergunta do Carlos Carvalho, sobre a estratégia de pH-stat ou off-stat durante a SEC da tromboendarterectomia pulmonar. Carlos, a gente efetua a estratégia de off-stat. No campo congênito, quando é relacionada à hipotermia profunda, há um maior consenso sobre o uso de pH-stat na hipotermia. Em relação a adulto, ainda é controverso. Há bons argumentos tanto para quem defende pH-stat quanto para quem defende pH-stat, off-stat. Então, há necessidade de estudos relacionados a isso para a gente definir uma melhor estratégia para paciente adulto. O nosso grupo, ele escolhe a estratégia pH-off-stat pelo argumento da criação de microbolhas na alteração de solubilidade dos gases e também do impacto desse tipo de estratégia na perfusão pulmonar, tá? Então, o grupo de San Diego também utiliza essa técnica off-stat. Ok, Maiara. Uma última pergunta sobre o uso da hipotermia tópica cerebral. Como que é a nossa rotina? Então, a nossa rotina inclui a adição de
bolsas de gelo na cabeça desde o início da cirurgia, e o objetivo dela é permitir que durante a parada circulatória total, que é no máximo de 20 minutos com reperfusão, então o cérebro fica um tempo relativamente longo sem circulação, então para que ele não perca a temperatura, ele não ganhe temperatura durante esse momento. Então, por isso a necessidade da hipotermia tópica. Ok, Maiara, muito obrigada. A gente vai conseguir corrigir essa falha, é o que acontece com quem faz ao vivo, né? A gente está aprendendo bastante com esse novo momento, essa nova tecnologia. Infelizmente, devido ao adiantado da hora, nós precisamos encerrar essa webinar de hoje. Eu gostaria de, em nome da Associação Latino-Americana de Perfusão, agradecer muito, imensamente, as apresentações do professor Fábio, do Dr. Orival, da Maiara, a moderação do professor Fiorelli, agradecer a todos os participantes nesta noite. Nós chegamos a bater 250 pessoas presentes aqui na sala, e atingimos todos os objetivos na apresentação deste tema. Então, agora eu vou abrir rapidamente para que os nossos convidados façam suas considerações finais e já encerramos por hoje. Muito obrigada. Posso começar? Claro, por favor. Então, eu queria agradecer muito à Associação Latino-Americana de Perfusão, ao professor Fiorelli, à Flávia, pela oportunidade, e dizer que eu fiquei muito honrado em poder falar sobre um assunto que é um assunto que está crescendo. Eu acho que as pessoas vieram em grande número para essa webinar, porque esse é um assunto que está em franco crescimento. As pessoas estão se informando mais, estão praticando mais esse tipo de tratamento cirúrgico e todos os seus cuidados. O Orival dizia para mim há um tempo, ele falava, olha, San Diego tem 2% de mortalidade. Eu falei, isso vai ser muito difícil a gente chegar a esse nível, muito difícil. E é impressionante como nós conseguimos o resultado. Fundamentalmente em função de organização, de trabalho em equipe, que o Orival teve uma participação fundamental e todos da equipe tiveram. Desde o professor Fiorelli, Flávia, Maiara, que se dedicou muito a isso, os anestesistas, os clínicos. Ou seja, eu entendo perfeitamente possível chegar em resultados excelentes nesse tipo gravíssimo de operação. Uma operação delicadíssima. Mas precisa uma coordenação, uma ação conjunta e o envolvimento da equipe. Não consegue chegar em resultados assim, quem vai se dedicar isoladamente, eu opero, eu faço, eu aconteço. Precisa juntar as pessoas. Então, mais uma vez, agradeço muito a oportunidade. Bem, Orival. Vamos lá. Primeiro, agradecer aí a Associação Latino-Americana de Perfusão pelo convite. É um tema que a gente gosta muito e que eu deixo de relato integração, trabalho em equipe, agregar todas as áreas de saúde, estar aberto a receber conhecimentos externos, trocar informações. Essas são premissas que a gente tem que ter todos os dias quando lidamos não só com trauma da arterectomia, mas com cirurgias complexas. Desde transplantes, todas as áreas têm as suas complexidades, então isso é uma premissa, é um time, é uma família. É nesse sentido que nós temos que encarar o tratamento do paciente com trauma da arterectomia pulmonar. E o que eu deixo é algumas coisas que a gente vai aprendendo com o professor Fábio, que é uma das bases aí do desenvolvimento do nosso conhecimento dentro da instituição. Não inventar a roda, sempre partir de uma coisa sólida, buscar pessoas com interesse, ter dedicação,
é isso que a gente começa a mudar a história desses pacientes. E por que eu falo? Porque quando você está no ambulatório e você vê aquele paciente que anda numa ambulância, viaja 500 quilômetros para chegar a São Paulo, durante 6, 7 horas, usando oxigênio, parando em outros serviços, e ele chega a São Paulo no nosso ambulatório, utilizando oxigênio 5 litros por minuto, e com várias paradas ao longo desse percurso do nosso interior, do nosso país, ou viaja 2.000 quilômetros com toda uma estratégia de transporte, e a gente começa o preparo e o entendimento, o estudo dele para que ele chegue à cirurgia. Ele chega à cirurgia, lá com seus 5 litros de O2, limitado à cama, e lembrar, essa doença é benigna. Ela não é maligna, ela é benigna. Nós fazemos essa cirurgia complexa, com 48 horas, 24, 48 horas, é isso que o nosso serviço está fazendo, a maioria estão extubados, geralmente ficando aí em torno de 7 a 9 dias de terapia intensiva, isso já foi maior, mas estamos reduzindo. E mais um período aí de 14 a 17 dias de internação total do pós-operatório. E esse indivíduo volta 3 meses depois do nosso ambulatório, a gente acompanha ele, o grupo cirúrgico até 1 ano, e ele volta sem oxigênio, fazendo o percurso de ônibus, caminhando o metrô, e muitas vezes mostrando para nós que ele subiu até o 6º andar sem nenhum auxílio. Então é nesse momento que a gente vê que o nosso papel como médico, como cirurgião, como instituição, nesse caso o Instituto do Coração, cumpriu. Então essa é a mensagem que eu deixo para todos, e essa é a visão que nós temos que ter dessa doença. Doença benigna, tratável cirurgicamente e que temos que ter dedicação para que tenhamos bons resultados. Essa é a lembrança que eu deixo desse webinar para todos. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. Maiara? Queria agradecer o convite, pedir desculpa por essas intercorrências técnicas que me impediram de finalizar minha apresentação. Eu analisando todas essas mudanças que ocorreram no pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório, que eu pude ver que chega um ponto da caminhada em que é necessário investimentos em tecnologias, investimentos em equipamentos. Só que eu queria deixar aqui a mensagem de que o início dessas mudanças foi se debruçar diante de evidências científicas, fazer protocolos e fazer mudanças que nem sempre necessitavam de grandes investimentos. Eu acho que o investimento maior foi na equipe, foi no treinamento e foi na consolidação desses protocolos. Então, essas pequenas mudanças de manejo, de conduta, tem sim impacto na mortalidade, e é assim que iniciou o sucesso desse grupo. Eu queria publicamente agradecer por participar, fazer parte desse grupo, é sempre enriquecedor esse tipo de discussão. Muito obrigada. Professor Fiorelli, você pode comentar. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a LAP, na figura da sua presidente, Aline Pérez, da Flávia, com quem nós temos a oportunidade de trabalhar. Ela mesma já falou que completando 30 anos de INCOR, e são 30 anos de convivência e é uma parceria muito boa. E o que eu posso dizer com relação ao grupo, me sinto muito honrado de fazer parte desse grupo e ter colaborado um pouco e ter aprendido muito no trabalho de todos. Parabéns, foi uma excelente noite, um excelente webinar. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Então, assim, encerramos. Boa noite a todos. Alilene, muito obrigada. Muitas graças. Humberto, muitas graças por todo o suporte. E nos vemos em breve. Tchau. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Tchau.